Olá, meu caro e minha cara aluno, estamos aqui para a nossa segunda aula de administração pública. Hoje vamos falar sobre a administração patrimonialista, tá? No Google Classroom coloquei lá para vocês duas sugestões que é importantíssimo vocês ouvirem, não deixem de ouvirem. Primeiro vocês vão assistir a minha aula, vão ouvir os dois podcasts que eu indiquei lá para vocês, que está no link do YouTube. Depois vão fazer a atividade avaliativa e aí nós fechamos um bloco de aulas de 2 horas, tá? Esse bloco de aulas é só sobre administração patrimonialista, tá bom? É o primeiro modelo de administração pública no Brasil, tá? Nós passamos ali pela patrimonialista, iniciou em 1500, a burocrática depois em 1930, com o governo de Getúlio Vargas, e depois a gerencial em 1995, com o governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso. Mas hoje a gente vai focar aqui no patrimonialismo, tá? Questão de concurso cai muito. Qual que é o início da administração pública? Quando podemos dizer que a administração pública iniciou no Brasil? Ela iniciou em 1808. Gravem esta data, 1808, tá? Isso foi um marco da administração pública no Brasil, por quê? Porque chegou a corte portuguesa. E eles chegaram para se instalar lá no Rio de Janeiro, e lá ficou a corte portuguesa e começou, então, né, o início da administração pública no Brasil, muito arcaica, com muitos problemas, alguns que nós vamos ver que o Brasil carrega até hoje, né? Como nepotismo, clientelismo. Então, essa aula, gente, ela meio que parece uma aula de história. E, na verdade, porque nós temos que compreender, tá, o contexto histórico da administração pública. Vocês vão ver que após essas aulas, vocês vão entender muitas coisas, por que hoje tem tanto nepotismo, né? Por que tem clientelismo? Ah, professor, não sei o que é clientelismo. Calma que já vou chegar lá na aula e não deixem de ouvir os podcasts, tá? Gente, a administração patrimonialista, ela foi marcada pelas monarquias, tá bom? Então, os monarcas, né, da monarquia absolutista europeia vigorou ali até o século XIX, tá? O absolutismo é uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Gente, nesse período não existia divisão de poderes igual nós conhecemos hoje, executivo, legislativo, judiciário, não existia isso, tá? Esquece disso, daí foi criado depois lá em 1930, tá bom? Nesse período, era o monarca, era o príncipe, ele que decidia e não decidia, tá? Era ele, e junto depois vieram as oligarquias que também tomaram decisões. Mas era sempre o príncipe, era a monarquia. O patrimônio do Estado pertencia ao soberano ou à sua dinastia. O que acontece? Não existia distinção no período patrimonialista entre a coisa pública, que a gente chama, os livros, os autores utilizam o termo res publica, tá? Da coisa do rei, da coisa privada. Não existia, tudo era do rei. Não existia essa distinção que hoje para nós é normal, né? Pensem, por exemplo, hoje o prefeito, se ele vai lá numa pizzaria com a família dele, um exemplo, tá, gente? Digamos que ele tem 2 cartões. Cartão da prefeitura, cartão de crédito. E um cartão do prefeito. Nessa época do patrimonialismo não existia isso. Ele pagava com dinheiro, né? O dinheiro a coisa pública era do príncipe. Ele pagava o que ele quisesse, ele tinha o que ele quisesse, tudo era dele. Não existia essa distinção hoje entre o político, né, que se torna ali um administrador do poder executivo, como, por exemplo, o prefeito, da máquina pública, né? Não existia essa distinção, que hoje para nós é comum. A gente vê um servidor utilizando um carro de alguma determinada secretaria fora de horário, você já sabe que aquilo está errado, né? Por quê? Porque há uma diferença entre a coisa pública, que é o res pública, tá? E o que é, né, do servidor público, ok? Essa época foi marcada, gente, por corrupção, nepotismo, clientelismo, né? Esse clientelismo é privilegiar uma clientela específica ou uma troca de favor, tá bom? O nepotismo, vocês sabem o que é contratar aí pessoas e familiares, né, para a gestão pública, para a administração pública. A segurança nesse período da administração patrimonialista, ela existe apenas para evitar invasões no nosso país, invasões no Brasil, né?
porque até então existiam muitas guerras para tomar territórios. Então, a segurança que existia nessa época era só para isso, não existia polícia, não existia essa segurança que nós vemos hoje. A segurança pública hoje ela tem um viés totalmente diferente daquela época. Aquela época era só contra invasores. A justiça era discricionária pelo soberano ou designado. Gente, era só ele que tomava decisão. Não existia hoje, igual nós temos, juiz do trabalho, juiz da vara civil, da vara criminal. Não existia isso, tá? Até porque não existiam os três poderes, né? Então, o rei que tomava ali, o príncipe, né? Tomava todas as decisões. O que ele achasse que deveria ser feito, era feito. E pronto, acabou. E muitos cargos eram hereditários, passados ali de pai para filho, tá? Friso aqui bastante essa palavra aqui, ó, endeusamento. Neste período, acreditava-se que todo aqueles direitos, toda aquela força que o príncipe tinha, era uma dádiva divina, tá? Era algo divino, algo vindo dos céus, algo vindo da religiosidade. Tanto é que nessa época não era um Estado laico. Hoje, em termos, né, juridicamente falando, a gente tem um Estado laico. Ele não está ligado a nenhuma religião, a nenhuma igreja, nenhuma denominação. Mas nessa época, não. Nessa época do patrimonialismo, o Estado não era laico, ele era totalmente ligado à religião. Tanto é que as pessoas lá do clero, vocês lembram da história do ensino médio, o clero, ele tinha cargos dentro da administração pública, tá? E o príncipe era considerado, era um endeusamento do príncipe, ele era como Deus na terra. Entenderam? Ó, tinham cargos que eram igual prebendas ou sinecura. Sinecura é o trabalho ou cargo bem remunerado que não requer muito esforço. Conesia é o cargo, título ou função cônego do padre ou religioso responsável pela administração de uma igreja. O que acontece? Vocês vão ver muitas palavras prebendas, tá? Principalmente questão de concurso pode cair as prebendas. O que eram essas prebendas e sinecura? Eram os religiosos tendo cargos dentro da administração. Aí eu volto naquele termo lá do endeusamento que eu falei para vocês. Havia o endeusamento do príncipe e eles acreditavam que isso era uma dádiva divina, que ele tinha ganhado esse poder lá de Deus, de Jesus Cristo, né? Mas não era dessa forma, isso era o que eles acreditavam. Por isso que a força do príncipe, o poder do príncipe não era questionado, tá? Então as prebendas eram isso, eram os cargos que eram atribuídos aí a pessoas religiosas, cargos que não tinham necessidade de tanto trabalho assim. A população era composta por um conjunto de amorfo, de súditos, e não havia distinção clara entre a res pública e res príncipes. Lembra que eu falei para vocês da res pública? A res pública, a tradução é o quê? A coisa pública e a coisa do príncipe. Hoje nós temos isso muito claro, a divisão entre res pública e res príncipe. Professor, por que você põe esse termo em res pública e res príncipe? Porque em questão de concurso cai, porque na literatura é sempre utilizada essa terminologia de res pública e res príncipe. Então, é importante você conhecer essa terminologia, tá? Bresser Pereira, que é uma pessoa ímpar aí no crescimento, no avanço da administração pública, vocês vão entender isso melhor quando a gente for falar da administração gerencial. Ele fala o quê? Ó? A incapacidade ou relutância do príncipe de distinguir entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Lembra do exemplo que eu citei do cartãozinho de crédito? Ele passa lá, o príncipe não tinha esse cartão de crédito, o dele e o da coisa pública, né? Ele só tinha um, era tudo igual, ele pagava, passava e a administração pública da época pagava, né? Eu até coloquei uma figura aqui do Chapolin que retrata um pouco o príncipe, né? Ó, mestrado em fingir que não vi, mas eu vi sim, vi tudo, né? Simbolizando aqui como se o príncipe fingia que tudo era dele, né? Que ele não viu que estava usando o patrimônio, né, da coisa pública, né, da res pública, mas ele sabia sim, né? Nepotismo marca, tá, gente? Marca esse período. Eu coloco essa charge aqui para vocês nunca esqueceram, ó. Nunca esquecerem. O cara pergunta, é uma árvore genealógica? Ele olha lá o organograma, né, da coisa pública da época, os cargos públicos, e o outro fala, não, é o organograma da instituição, ou no nosso exemplo aqui da nossa aula, né,
Não é o organograma aqui da prefeitura, o organograma de Brasília, opa, né? Então, nessa época foi marcada pelo nepotismo, por isso que a gente carrega esses problemas até hoje na nossa política, na nossa administração pública, tá bom? Uma sugestão para vocês é verem esse vídeo aqui, ó, do absolutismo, resumo da história, para vocês entenderem como que era esse absolutismo, esse endeusamento do príncipe, essa questão dessa dádiva divina, desse poder divino que atribuíam a ele. Depois eu vou colocar o link lá também no Google Classroom para vocês se interarem um pouco mais aí desse período do absolutismo. Gente, a monarquia, né, a monarquia absolutista, ela foi marcada por nossos dois últimos monarcas, que foi o quê? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I, o libertador, Dom Pedro II, o magnânimo. Aí nós temos aqui o período, Dom Pedro I, ele ficou de 1822 até 1831, e Dom Pedro II, de 1831 até 1889. Em 1879, o que acontece? Acaba a monarquia, acaba essa questão de príncipe. Esses foram os últimos príncipes, tá, gente? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aonde, o quê? Existia nepotismo, existia clientelismo, existia corrupção, não existia a divisão entre a res pública e a res, me fugiu o nome agora, e a res príncipes, tá? Não existia essa distinção entre a res pública e a res príncipe. Então, aí veio o fim da monarquia, acabou a monarquia, Dom I e Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quem que acabou com a monarquia, tá? Foi Manuel Deodoro da Fonseca, foi o primeiro presidente do nosso país. Estão começando a lembrar das aulas de história do ensino médio, né? Ó, proclamação da República, também referida na história do Brasil como golpe republicano, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889. É aí que vem aquele feriado aí que nós utilizamos e gostamos tanto, mas foi um momento ímpar para o nosso país, fez muita diferença mesmo, porque aí o nosso país começou a se tornar ali uma república, né, uma república federativa brasileira, tá? Instalou a forma republicana presidencialista do governo do Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império, e destituindo, então, o chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordem para partir o exílio na Europa, né? Saiu do nosso país, foi exilado, tá? Então, Dom Pedro, Manuel Deodoro da Fonseca aí foi uma das pessoas que encabeçaram. É engraçado porque a gente vê a história e pensa assim, foi ele que criou tudo isso, foi o Manuel Deodoro da Fonseca que criou esse golpe de Estado e político-militar. Na verdade, ele tomou a frente, mas ele foi convidado. Isso já estava em eminência de acontecer no nosso país já tinha algum tempo, tá? Então, Manuel Deodoro Fonseca, no começo, foi relutante, não queria participar do movimento. Depois ele entrou e acabou assumindo aí a primeira presidência da República. Foi o nosso primeiro presidente, né? O que é o termo república, gente? Ele vem do latim res publica, a coisa pública, né? É aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. Então, quando a gente fala em república, é uma gestão feita para todos os cidadãos, para todos os brasileiros, tá? República é uma forma de modelo de organização política, teve origem na antiga Roma, tá? Após a derrubada do último rei etrusco. Então, vocês vão ver que durante a trajetória administrativa do nosso país, durante a nossa trajetória pública, muitas coisas, muitas ideias virão de outros países que chegaram na frente, que começaram e o Brasil chegou depois, assim como a reforma gerencial. Então, o que aconteceu? A Primeira República é aqui, ó, de 1889 a 1930. Então, até 1888, nós tínhamos, né, uma monarquia. Depois entramos na República, tá? A partir do dia 15 de novembro, né, que entrou lá Manuel Deodoro da Fonseca e declarou, tá? Declarou aí para nós, né, que teríamos aí a República Brasileira. E aí a gente entrou o quê? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca entrou, tivemos aqui a Primeira República, também chamada de República Velha, República Café com Leite, ou República da Espada e República Oligárquica. Vamos lá. E depois vieram as outras repúblicas, tá, gente? Até aqui, ó,
1985, ditadura militar. Depois de 1985 é a Sexta República, que é a nova que nós vivemos aí até hoje, tá? Mas essa primeira foi bem marcante. Depois vieram os governos provisórios. Depois veio Getúlio Vargas aqui na Terceira República. Aqui na Terceira República que nós tivemos a alteração da administração patrimonialista para a administração burocrática, tá? Durante o governo de Getúlio Vargas. Depois vieram as outras, tá bom? Gente, oligarquia, vocês viram aqui, ó, República Velha, fala aqui República Oligárquica. Poder exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Existiam pessoas dominantes, tá? No poder desse período. E essa imagem que eu trouxe ela para vocês entenderem que São Paulo e Minas Gerais eram os estados que estavam comandando o país. Só que não era a figura política que estava comandando. Nessa época, quem estava comandando eram a elite agrária, tá? A elite agrária que eram o quê? Os produtores de café, os grandes produtores de café e também os grandes produtores de leite. Por isso que a gente chama também do período do café com leite, né? República Café com Leite. Porque café com leite era os estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, eles estavam basicamente mandando no país durante essa época. Por isso que a gente fala oligarquia. Oligarquia é quando há um grupo de pessoas, tá? Hoje a gente não vê isso. Hoje, politicamente falando, a gente tem um presidente, né? Ele que é o magnânimo. Porém, nós sabemos que esse negócio de oligarquia, né? As grandes empresas ainda influenciam muito na gestão administrativa e política do nosso país. Gente, nessa época aí da República Velha, do café com leite, existia muito coronelismo. O coronelismo é o mecanismo de acesso de cargos eletivos por meio de compra de voto. Isso daqui vocês viram muito, né, nas aulas de história. Era o senhorio lá, dono de grandes propriedades, que tinham seus funcionários que trabalhavam ou nas lavouras de café, ou também na produção de leite, que era o predominante dessa época, principalmente o café, tá bom, né, durante esse período. E o que acontece? Eles exigiam que os funcionários da fazenda lá votassem no candidato que eles quisessem. Então, isso era o chamado coronelismo, era o chamado de coronel. Hein? Então, ó, votos com utilização da máquina pública, abuso econômico, mecanismo muito recorrente no interior do Brasil como característica do coronelismo. Gente, hoje existe ainda um pouco de coronelismo, mas é de outra forma que acontece, tá? Hoje a gente vê muito também ainda o clientelismo. Por isso que esses problemas políticos que a gente tem no Brasil não são de hoje, eles vêm lá da época do patrimonialismo. Então é importante a gente compreender esse período da administração pública, que a gente vai entender por que esses problemas ainda acontecem hoje, tá? Depois, ó, questão da elite agrária, poder econômico concentrado na elite agrária, grandes proprietários rurais por meio de seu poder, reforça o poder político e por meio do poder político reforça o poder econômico. O que acontece? Lembra a ideia aqui do voto de Cabresto? Esses caras aqui da elite agrária tinham muitos funcionários, capatazes, etc. Então, eles decidiam quem os funcionários iriam votar, que era o voto de Cabresto, e dessa forma eles elegiam quem eles quisessem. E assim eles formavam uma elite agrária que meio que comandava politicamente o nosso país. Isso tudo dentro do período da República Velha, gente, do período da República do Café com Leite, tá bom? Então, nós falamos aqui hoje rapidamente sobre coronelismo, elite agrária, falamos sobre oligarquia, tá? Falamos sobre a Primeira República, que foi República Velha, República Café com Leite, República Oligárquica. Expliquei para vocês que depois que chegar aqui, ó, na Terceira República, vai vir Getúlio Vargas, tá? E vai criar aqui a administração burocrática, tá? Aí a gente vai sair do patrimonialismo, tá bom? A gente vai sair lá em 1935, se eu não me engano, 36, a gente sai do patrimonialismo e entra aí para administração burocrática, tá bom? Expliquei para vocês um pouquinho o que é república. A palavra república vem de res pública, que é a coisa pública. Então, essa declaração da república aí, praticamente foi o quê? Quando se declarou que haveria distinção entre a coisa pública e a coisa do príncipe,
né? E, aliás, não haveria mais príncipes, porque a monarquia acabou. E Marechal Deodoro da Fonseca foi o cara que liderou aí, né, esse dia da proclamação da República, tá bom? Um golpe militar. Temos aqui os últimos monarcas, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Inclusive, eu fui lá no museu, lá na Bahia, tive o prestígio lá de ver uma das cadeiras, se eu não me engano, era de Dom Pedro I. Agora eu não lembro se era do primeiro ou do segundo. Mas tinha uma cadeira lá muito chique, muito refinada, tá no museu lá na Bahia. Se eu não me engano, era do Dom Pedro, tá? Depois, vejam um pouquinho mais sobre esse absolutismo. Falamos sobre o nepotismo, que vem dentro da administração pública, tá? O Bresser Pereira, que fala aqui da incapacidade da relutância do príncipe de distinguir a res pública da res príncipes. Falamos sobre as prebendas, que eram o quê? Pessoas com cargos religiosos pessoas religiosas que tinham cargos dentro da administração pública. Isso aconteceu, gente, ainda lá na monarquia, tá? Isso aconteceu na monarquia, que essas prebendas. E a administração patrimonialista, algumas características, né? As monarquias, patrimônio do Estado pertencia ao soberano, corrupção, nepotismo, clientelismo, a segurança era feita apenas contra invasores para tomar o território nacional, a justiça era discricionária, só o soberano tomava as decisões, e os cargos eram hereditários, e nesse período acreditava-se que o príncipe tinha uma dádiva divina, o poder dele era atribuído dos céus. E o início da administração pública em 1808, tá? Muito cuidado, às vezes as pessoas confundem o início da administração pública com a proclamação da República, tá? Proclamação da República é quando derrubou os monarcas, gente. Mas a administração pública, ela iniciou em 1808, quando chegou a corte portuguesa no Rio de Janeiro, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai entrar aí na administração burocrática e, terminando essa aula agora, abre lá no Google Classroom, tem um questionário para você responder, tá? E verificar o seu aprendizado diante desse conteúdo. Ouçam os podcasts que eu indiquei lá, porque vai auxiliar você a responder mais tranquilamente essas 10 perguntas que tem no questionário. Lembrando que o questionário é avaliativo, então, por gentileza, não deixem de fazer, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, boa atividade para vocês, um abraço, boa aula. Daqui a pouquinho de noite a gente está junto aí, tá? Não vai ser a primeira vez que a gente vai se encontrar de forma online, mas pouquinho que a gente já conversou aqui, né, nesses vídeos, já deu para vocês pegar bastante aí do conteúdo, que na aula 1 nós conversamos sobre a diferença entre administração pública e privada, nessa nós falamos sobre o patrimonialismo, e hoje à noite nós vamos falar sobre a administração burocrática, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.